O senhor concorda com a opinião do professor de que é muito ruim politicamente, principalmente para o governo, e muito bom para a oposição? Enfim, como é que você avaliou? Raquel, eu sigo o raciocínio do meu colega, né, quase xará, porque ele é Augusto e eu sou Rodrigo Augusto, né? Então, o professor Augusto, ele colocou de maneira muito apropriada duas dimensões, a jurídica e a política. Lembrando o seguinte, o Múcio já deu sinais, Raquel, há muito tempo que quer se retirar do ministério, de que sofre pressões da família, da esposa, já tem uma certa idade, e é importante que se respeite, né, o tempo de cada um, porque às vezes a pessoa está cansada. A posição que ele ocupa desde a eleição do Lula é provavelmente a que trouxe maior tensão, e eu acho que depois dele só o Fernando Haddad tem um ministério tão difícil, tão eletrizante. Então, se já tivessem substituído o Múcio, provavelmente ele não estaria lá no Roda Viva, e não sei não se essas declarações que ele deu não foram de caso pensado para encerrar de uma vez esse episódio e acelerar numa reforma ministerial vindoura a sua troca pelo presidente Lula. Politicamente é muito ruim, sem dúvida nenhuma, mas tem um outro elemento que eu quero acrescentar a respeito do que aconteceu: a cronologia. É importante entender quando que o Múcio foi conversar com o Bolsonaro, porque os dois se conheciam da Câmara dos Deputados, trabalharam como deputados, enfim, têm relações cordiais. Então, a cronologia, porque se você voltar ao relatório da Polícia Federal, que inclusive foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, e já existe uma crença, né, uma espera, né, a oposição, né, os governistas e a sociedade brasileira está em compasso de espera por uma denúncia em relação a Jair Bolsonaro e os outros que foram investigados no inquérito, que traz mais de 800 páginas. E para isso, Raquel, eu quero lembrar um episódio. O Bolsonaro chamou os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Quando ele apresentou a minuta, chamada minuta do golpe, claramente uma tentativa de ruptura institucional, não reconhecendo a eleição do presidente Lula, portanto, quebrando a regra do jogo da democracia. O Garnier, o almirante Garnier, prontamente colocou as tropas à disposição. Imediatamente, o comandante do Exército se negou a qualquer aventura golpista de ruptura. E me parece que o da Aeronáutica calou-se, mas também não quis embarcar em nenhuma aventura de ruptura. Então, veja só, depois que houve a negativa da participação da principal força em termos de poderio bélico, que é o Exército, o presidente Bolsonaro teve que admitir e reconhecer, ainda que internamente nunca de maneira clara para a população, porque ele foi para os Estados Unidos, ele não transmitiu a faixa para o presidente Lula, ele teve que admitir que não haveria a possibilidade de uma intervenção militar, de uma ruptura, de um golpe. E aí tem que ver, quando o Múcio conversou com o Bolsonaro depois desse episódio, antes desse episódio, por que eu estou dizendo isso? Porque o relatório da Polícia Federal, Raquel, ele tem muita substância. Aqueles que atuam e advogam no âmbito criminal dizem que é muito difícil que Jair Messias Bolsonaro não seja denunciado, julgado e punido pelo conjunto da obra. O professor Augusto lembrou que Bolsonaro, na frente de um quartel, discursou inúmeras vezes, ele atacou as urnas. Aliás, ele ficou inelegível porque ele usou do espaço do Estado para atacar as urnas eletrônicas e, consequentemente, o processo eleitoral, e ele fez isso com representantes estrangeiros. Por isso que ele tornou-se inelegível. A grande questão agora é entender como, na Câmara, será tratada a questão da anistia, e, de fato, para mim, a fala do Múcio no Roda Viva foi desastrosa, por este motivo e principalmente pelo outro motivo, quando ele fala de dosimetria, quando ele diz que tem inocentes que foram presos, pessoas que quebraram uma cadeira. Com a fala do Múcio, ele, na verdade, diz o seguinte: o Supremo Tribunal Brasileiro não sabe fazer justiça,
não sabe julgar, não sabe aplicar a lei. E aí me parece que é um problema muito sério, que inclusive poderia gerar mais ruídos e crises institucionais. Porque o Hugo Mota, quando foi falar a respeito do 8 de janeiro, da anistia, repercutiu muito mal, ele imediatamente já ligou e foi conversar com o ministro do Supremo. Eu não sei em que pé está essa fala do Múcio e o ruído que criou no Supremo Tribunal. É como se eu entrasse aqui ao vivo e começasse a dar opinião sobre a sua vestimenta, sobre a forma como você apresenta o jornal. Não tem cabimento, né?